Sejam bem-vindos, eu sou a Lise Formente, registradora civil e tabeliã de notas, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre o direito notarial e registral que nós não aprendemos na faculdade. Bom, o direito notarial e registral ele atua tanto no ramo do direito público, porque nós vamos ter que atuar lá no direito administrativo, direito urbanístico, direito ambiental, direito tributário, quanto também no ramo do direito privado, lá no Código Civil, obrigações, contrato, família, sucessões, direito empresarial. Então, nós atuamos tanto em direito público quanto em direito privado. A fonte normativa do direito notarial e registral começa lá na Constituição Federal, no artigo 236, que diz que os serviços notariais e registrais são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. A natureza jurídica da atividade notarial e registral, ela tem natureza pública, ela é pública, mas o exercício se dá em caráter privado através de delegação. E aí nós temos a normatização da atividade pela Lei 8.935 de 1994, que nós chamamos do Estatuto dos Notários e Registradores. E aí nós temos diversas leis esparsas que também vão fundamentar a atividade. A Lei 6.015 de 73, que trata dos registros públicos, o Código Civil e diversas outras leis que vão influenciar na nossa atividade. Por isso, o tabelião e o registrador, ele é um profissional do direito, ele exerce uma atividade jurídica. Nós falamos que o direito notarial e registral, ele tem por objetivo uma justiça social. E qual justiça social? Uma justiça social preventiva. Enquanto o direito processual que nós aprendemos na faculdade, ele tem por objetivo estabelecer sim a paz social, mas por meio de uma justiça reparadora, uma justiça restauradora, porque ele vai pacificar um conflito que já foi instalado. O direito notarial e registral é um ramo do direito que tem por objetivo o desenvolvimento sadio e normal das relações jurídicas. O tabelião de notas, ele previne litígios ao lavrar uma escritura de compra e venda. Ele faz a identificação das partes, aufere a capacidade, ele verifica se aquele bem pode ser alienável e as regras, inclusive fiscais, de direito tributário. E ele dá forma jurídica, garantindo assim a prevenção de litígios, verificando se ali não tem causas de anulabilidade ou de nulidade absoluta. O registrador de imóveis também previne litígios ao, antes de dar publicidade a uma transmissão de propriedade através de uma escritura de venda e compra, ele submete aquele título à qualificação registral. Ele vai verificar se está sendo cumpridos os princípios e as regras do direito imobiliário, porque a transmissão da propriedade no nosso direito só se opera com o registro, e a publicidade, então, no registro de imóveis, na maioria das vezes, tem um efeito constitutivo. O registro civil das pessoas naturais também. Ao fazer um registro de nascimento, nós vamos verificar a capacidade, nós vamos verificar questões sobre reconhecimento de paternidade, atribuição de nome. Então, toda a atuação do direito notarial e registral é para que a sociedade se relacione de forma sadia e normal, sem litígios. Nós podemos dividir o direito notarial e registral no aspecto puro e aplicado. Quando eu falo no aspecto puro, eu estou falando da deontologia. Eu vou estudar os princípios da atividade, a organização, os direitos, os deveres, as responsabilidades, a competência, as atribuições, e a maior parte dessa regulamentação está na Lei 8.935 de 1994. Quando eu falo do aspecto aplicado, aí eu já vou chamar os demais ramos do direito público e privado, as matérias de direito civil, direito empresarial, tributário, porque é quando eu vou aplicar o direito material à atividade notarial e registral. Então, quando eu vou fazer uma escritura de compra e venda, eu preciso entender do contrato de compra e venda. Eu preciso entender das regras do direito imobiliário quando é uma transmissão imobiliária. Então, nós sempre vamos chamar as demais matérias jurídicas. Veja, o direito notarial e registral ele não é uma matéria isolada, mas ele se relaciona a todos os demais ramos do direito público e
e privado. O direito notarial e registral possui diferenças entre si. O direito notarial tem como eixo central o estudo da forma dos negócios jurídicos. Então, lá no artigo 6º da Lei 8935, ele traz como competência dos notários formalizar juridicamente a vontade das partes. Também traz como competência intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes queiram ou devam dar forma pública para garantir a autenticidade. Então, veja, ele vai estudar os requisitos do ato. Então, qual é a forma que eu devo dar em uma compra e venda? Se tem mais de 30 salários mínimos, se tem menos, quais são exigidas a forma pública, quais são exigidas facultativas, o que tem que ter dentro desse conteúdo para que não causa nulidade nem anulabilidade. Então, o direito notarial ele se preocupa com o estudo da forma, em instrumentalizar aquele negócio jurídico de forma que dê autenticidade e segurança jurídica para o ato. O notário, ele tem como um instrumento de formalização dos negócios jurídicos, principalmente a escritura pública, procuração, atas notariais, testamento, autenticação, reconhecimento de firma. Já o direito registral, ele tem como eixo central o estudo da publicidade jurídica e dos procedimentos que lhe são inerentes, passando da qualificação registral até o registro daquele direito ou a devolução do título, por não ter cumprido os requisitos legais. A publicidade jurídica, de uma forma muito simples, ora ela se manifesta constituindo um direito, e aí nós temos como exemplo o direito de propriedade, que só se transmite pelo registro. Ora, a publicidade jurídica tem um efeito meramente declaratório, como é o nascimento, o óbito, a uso capião, mas em ambos os casos, o direito que foi inscrito, ele torna-se oponível erga omnes. O direito registral ainda vai se subdividir conforme a natureza do tipo de registro que vamos estudar. A Lei 8.935 de 94, ela discrimina quais são os oficiais de registro extrajudiciais que nós temos. Então, nós temos o registrador de imóveis, o registrador civil de pessoas naturais, o registrador civil de pessoas jurídicas, o registrador de títulos e documentos, o registrador civil de distribuição. Os tabeliães de notas também se subdividem entre tabeliães de notas, tabeliães de protesto, tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos. Alice, por que eu preciso estudar direito notarial e registral? Porque as serventias notariais e registrais, ela tem ao longo dos anos sendo um importante instrumento de auxílio do Estado no procedimento de desjudicialização. Nós temos hoje diversos procedimentos que antes eram apenas resolvidos no judiciário e hoje nós conseguimos resolver de forma extrajudicial, como escrituras de inventário, de divórcio. Nós temos agora a uso capião extrajudicial, nós temos diversos procedimentos de retificações imobiliárias e retificações no registro civil que se dão de formas administrativas. Nós temos diversos mecanismos de desjudicialização que foram atribuições dadas aos tabeliães e registradores. Então, todo profissional do direito precisa participar desse processo para cumprir a principal função do nosso direito, que é a pacificação social. Esse foi o vídeo de hoje e eu espero você para o nosso próximo vídeo.